ou seja, é uma igreja que realmente ela tem sido uma igreja relevante para a cidade, uma igreja duradoura. E justamente é isso que eu quero falar com os irmãos, em gratidão a Deus, a maneira que nós podemos ser relevantes na cidade, ser relevante aonde você estiver com Deus, com a palavra de Deus. É o que Paulo vai demonstrar nessa carta, onde muitos escritores falam que é a carta onde ele dá o seu sinal da despedida, é onde ele vai falar do seu adeus, é onde ele está preparando os seus melhores companheiros, os seus discípulos, para o que estava vindo, que é a sua morte. Então, essa segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta de amor, mas é uma carta mostrando as características do chamado de Paulo, um missionário impecável, um missionário ao qual levou a palavra de Deus. Paulo, quando nós pegamos o livro de Atos, nós vamos ver que Paulo, ele foi um homem relevante aonde ele andava, aonde ele ia, e dentro das suas cartas doutrinárias, nós vamos perceber também que Paulo, ele era um homem que instruía, era um homem que praticava a palavra de Deus e fazia assim jus ao evangelho, a palavra de Deus. Ele era um apologeta, ele defendia com amor o evangelho, ele era perseguidor, depois passou a ser perseguido e nunca ele temeu a morte, muito pelo contrário, ele tinha prazer em levar as boas novas de Deus, independente de onde estava. Ele mostra, ele demonstra que o seu coração está firmado a ser um grande missionário, a ser um coração grato em Deus e diante da palavra de Deus. Vamos orar novamente, que Deus possa continuar nos abençoando. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, te agradecemos porque temos a palavra do Senhor, que ela é viva para as nossas vidas, e assim, Pai, que possamos ser praticantes dessa palavra. Por isso, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos entender e praticar ela para o nosso dia a dia, e sermos homens e mulheres relevantes, segundo as Escrituras Sagradas, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Vamos ler então, vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler os versículos de números ímpares, e a igreja vai ler os versículos de números pares, conforme está escrito na sua palavra. Você que está em casa também, você pode acompanhar as escrituras sagradas e assim procurar não se desviar, no olhar atento, mesmo estando na sua casa, você pode cultuar a Deus, louvar a Deus, tendo zelo pela palavra de Deus. Por isso também, você que está em casa, acompanhe na sua tela ou na sua Bíblia, para que você possa prestar atenção ao que a palavra de Deus quer falar ao seu coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 9, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 7, um versículo bem conhecido de todos nós. Vamos ler juntos, versículos 7 e 8, todos juntos, vamos lá? Combati Para terminar, procura vir ter comigo depressa. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta endereçada, específica a ele, a Timóteo. E ele vai aqui dar instruções
Timóteo, a maneira que ele tem que permanecer sendo um homem relevante, porque o momento de Paulo ir para os braços de Deus, ir para a glória do Senhor, estava próximo. Então Paulo, ele tem essa característica de justamente conduzir Timóteo a permanecer no seu chamado, a permanecer no seu ministério, permanecer evangelizando, permanecer pregando, permanecer sendo relevante aonde ele estiver. Primeira coisa que nós vamos aprender nessa carta de Paulo, Timóteo, capítulo 4, de 1 a 9, nós vamos aprender que para sermos gratos ao Senhor, sermos relevantes ao Senhor, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Uma pergunta para você se responder para si mesmo: você tem pregado o Evangelho de Deus aonde você estiver indo? Indo por todo lugar, pregando o Evangelho a toda criatura? Será que você, como um discípulo do Senhor, você tem justamente manifestado essa vontade no seu coração de pregar a palavra? É interessante quando nós vemos pregar a palavra, que as pessoas pensam que pregar às vezes é só falar, é só mostrar, é só eu ir para um lugar e começar a ler a Bíblia, mas pregar não é só isso. Eu prego a palavra de Deus com as minhas atitudes também. Eu prego a palavra de Deus com a minha conduta, eu prego a palavra de Deus com a minha maneira de ser. As pessoas olham em mim e veem verdadeiramente que há frutos do Espírito na minha vida. Então eu consigo pregar a palavra de Deus mesmo calado. É interessante que Paulo, ele mostra que já naquela época dele, os tempos de pregar o Evangelho não eram tempos fáceis. Ele fala, olha, ele ainda fala mais para Timóteo, fala: Timóteo, você está preparado para o que está por vir ainda? Porque tem muitos que não querem aceitar a sã doutrina, não querem aceitar o que de fato é a verdade, é a Escritura Sagrada. Então ele fala para tomar esse cuidado, para que Timóteo jamais ele venha pregar coisas para agradar o ser humano. Paulo, ele fala para Timóteo, para ele tomar esse cuidado, para que ele não venha acontecer na vida de Timóteo, a maneira dele pregar ser para agradar um ao outro, mas ele fala: se for preciso você exortar, você tem que exortar. Se for preciso você corrigir, você corrige. Se for preciso você repreender, você repreenda. Mas também, se tudo isso com longanimidade, ou seja, com sabedoria em seu coração. Pregar a palavra não é de qualquer maneira que eu preciso, por isso que nós precisamos ouvir a mensagem de Deus, por isso que é bom participar dos cultos, por isso que é bom ouvir a palavra, a qual pastores vêm aqui pregar, a qual ministros dos evangelhos, presbíteros, missionários falam desse amor de Deus. Não é para que a palavra de Deus entre por aqui e saia por aqui, muito pelo contrário. Quando nós ouvimos a mensagem do Senhor, é para que ela possa permanecer em nosso coração, e na oportunidade que Deus nos der, nós também possamos falar do amor de Deus para outras pessoas, a qual Deus vai nos direcionar para a honra e glória do nome dEle, para alcançar essas pessoas, essas vidas. O que Paulo mostra a Timóteo no pregar o Evangelho é que ele é um instrumento de Deus, mas como todo instrumento, quem toca, ou se você reconhece um bom som, se a gente pega um instrumento todo desafinado, normalmente o que acontece, a gente faz o quê? Meu Deus do céu, a gente prefere nem tocar, né? Já ouviu alguém tocar com o instrumento todo desafinado? O piano às vezes desafina, né? E aí é triste, né, Marília? É triste tocar no piano todo desafinado. Violão então nem se fala. E se a voz também não está muito afinada, a gente perde até, não consegue nem prestar atenção. Então, quando o pregar, a maneira de pregar, também eu não posso levar a palavra de qualquer maneira. O que Paulo está mostrando a Timóteo, está mostrando para as nossas vidas, que o pregar o Evangelho não é de qualquer forma, precisa ser de uma maneira a qual ele saiba pregar, precisa ser em tempos tanto oportunos, ou vai ter momentos que não é o melhor momento. A exemplo, um momento como esse, nós separamos, você separou o seu domingo, dia do Senhor, é o dia do cristão ir à igreja, é o dia de nós termos a comunhão dos santos, é um domingo que é reservado para nós, não fazemos outra coisa senão estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Então esse é um tempo oportuno, esse é um tempo a qual a gente prega, você vem preparado para ouvir a mensagem de Deus, mas muitas vezes você está em um lugar, a qual, num clube mesmo, Caldas Novas, cidade de clube, e a qual de repente do nada, alguém te para, está triste, e aí você está lá, curtindo a piscina, e Deus vai te orientar a
aconselhar uma pessoa ou alguém numa ocasião que não é oportuna, não é um dia do Senhor, não é um dia que você está na igreja, mas é um dia que você está de lazer. E aí você não vai pegar e falar, como Jesus fez muitas vezes, os fariseus preocupados com o sábado, e aí Jesus fazia o quê? Ele ia lá e quebrava o protocolo, mesmo no sábado ele fala, é tempo de curar, eu vou curar, porque todo tempo é tempo do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, não existe hora nem momento, é o momento de Deus sempre em sua vida. Então Jesus ele veio quebrando esses protocolos, mostraram que é tempo oportuno, seja no momento de culto, cultue a Deus, pregue a palavra, se assim for lhe dada a mensagem. Agora, quer em outros momentos, às vezes você está andando, sexta-feira a Joyce foi ao dentista e quando ela estava no dentista eu recebi uma ligação de um rapaz que eu conhecia uma semana atrás, e eu conheci ele, ele me ligou e falou assim, olha, eu estou com uma pessoa que está enferma, o marido dela está enfermo, está no hospital, ela está desesperada, eu não conheço ele direito, sequer conhecia a pessoa, ele me deu o telefone, você tem como falar uma palavra para ela, você tem como direcionar, eu vou te dar o telefone dela. Eu virei para a Joyce e falei, meu Deus do céu, nem conheço a pessoa, como é que eu vou fazer? Eu peguei o WhatsApp, liguei para a pessoa, falei do amor de Deus, e falei que a vontade de Deus sempre é soberana. Às vezes é difícil você pregar para alguém que está passando por um momento difícil, o esposo dela estava no leito do hospital, tinha acabado de sofrer um derrame, e aí você vai falar o quê? Eu falei, meu Deus do céu. Mas assim como em Jeremias, quem coloca as palavras no nosso lábio, desde que a gente conheça a mensagem do Senhor, porque não tem como o Espírito Santo te lembrar algo que você não conhece, você sequer não lê a Bíblia, você sequer presta atenção para ouvir a mensagem de Deus, o Espírito Santo ele nos lembra daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós escutamos, daquilo que nós lemos na palavra de Deus, e Ele coloca assim as palavras na nossa boca, e graças a Deus, eu tive essa oportunidade de falar do amor de Deus. Ela não é cristã, e depois de algumas horas também tive a gratidão a Deus de receber a ligação, a qual o marido dela tinha tido sucesso em sua cirurgia e já está se recuperando, graças a Deus, e louvado seja Deus por isso, pelo propósito de Deus na vida dela. Mas esse foi o propósito de Deus na vida dessa mulher, e Deus preparou essa oportunidade para que eu pudesse estar levando a mensagem. Era um tempo, estava esperando a Joyce, nem esperava uma ligação, mas é por isso que Paulo vai mostrar também que o obreiro ele tem que ser aprovado, ele tem que estar preparado para qualquer ocasião. Quer um tempo oportuno, como o culto de hoje, que a gente passa, no caso, vim trazer uma mensagem de gratidão a Deus pela palavra, a gente prepara um mês antes, o pastor Alex já tinha dado o recado para mim, que estaria no domingo de manhã, já tinha mais de um mês, aí a gente vai se preparando para que possa trazer uma palavra com excelência, mas mesmo em momentos a qual nós somos pegos de surpresa, Deus ele nos lembra de tudo aquilo que nós ouvimos durante a nossa caminhada com Deus. É por isso que você tem uma caminhada com Deus, de ouvir a mensagem, porque aí quando você falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, você vai ter as palavras que Deus colocar no seu coração. É interessante que Paulo fala, olha, tem muitos que não vão aceitar essa doutrina. Hoje, a nossa atualidade, nós vivemos num tempo muito moderno, um tempo a qual pastores renomados falam que era necessário mudar as Escrituras, era necessário atualizar as Escrituras, porque as Escrituras são muito antigas, misericórdia. E nós ouvimos, às vezes, absurdos, pessoas falaram absurdas, coisas absurdas que não estão constando na palavra de Deus, é somente para agradar A ou B, é somente para que não venha perder fulano ou ciclano, e que Paulo vai mostrar a Timóteo, olha, haverá tempo onde as pessoas não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar você falar de pecado, não vão suportar você falar que é preciso se corrigir, que é preciso você ter uma vida de santidade, que é preciso você ter uma vida de comunhão com Deus, vai estar cercado de pessoas a qual vão querer pregar aquilo que as pessoas querem simplesmente ouvir, da maneira que querem fazer o culto, cheio de atrativos, cheio de coisas para agradar ao homem. E Paulo vai mostrar a Timóteo que a pregação, ela é para agradar ao nosso Deus, porque quem trabalha no coração do homem é Deus. Quem trabalha na sua vida é Deus, nós somos só um instrumento a pregar a sã doutrina, a pregar a palavra de Deus com zelo no nosso coração. É interessante que Paulo fala assim, olha, tem muitos que vão ter uma coceira no ouvido e não vão querer nem ouvir essa palavra aí não.
Eu lembro de uma história, talvez eu já tenha compartilhado com vocês aqui. Eu sempre gosto de lembrar quando eu estou pregando essa história da menininha que estava ouvindo a pregação do pastor, e quando ela vai embora, o pai e a mãe dela começam a brigar dentro do carro. E aí aquela menina, ao ouvir o pai, fala assim para a mãe, ó, não, a mãe falou assim para o pai: você não ouviu que o pastor pregou? Aí o pai falou: não, entrou por aqui e saiu por aqui. Aí aquela menina começou a ir no culto, aí na igreja. A menina de 9 anos, toda vez ela ficava com a mão no ouvido. É apenas uma ilustração, viu, irmãos? Ela ficava com a mão no ouvido, e o pastor ficou intrigado com aquela menina com a mão no ouvido. Aí falou assim, de repente, depois de alguns domingos, ele virou para aquela criança e falou assim: por que você está com uma mão no ouvido? Aí ela falou: não, pastor, é porque meu pai falou que a palavra entrou por aqui e saiu por aqui. Eu não quero que a palavra de Deus entre por aqui e saia por aqui. Eu quero que ela fique na minha vida. É interessante como muitas pessoas vêm à igreja e a palavra está entrando aqui e está saindo por aqui. E é justamente a palavra de Deus, ela tem que permanecer em nosso coração, ela tem que fomentar em nosso coração o desejo de sermos adoradores do Senhor, de expressar o Evangelho de Deus. E nós expressamos isso porque somos gratos a Deus. A igreja presbiteriana tem 22 anos, então são 22 anos a qual vocês que estão há mais tempo, até mais de 22 anos, vocês estão sendo relevantes na cidade. E espero que tenham sido pessoas que estão sendo pessoas que levem o amor de Deus, que têm prazer em falar: eu sou cristão, eu faço parte da IPCN, eu faço parte da família presbiteriana de Caldas Novas, eu faço parte desse reino de Deus, a qual Paulo fala no primeiro versículo, do reino do Senhor, a qual eu e você fazemos parte. É tão bom falar desse reino, é tão maravilhoso pregar o Evangelho de Deus. Não só de falar, não só de púlpito, mas pregar o Evangelho com a nossa vida. Por mais que seja duro, por mais que seja doloroso, nós temos uma recompensa que não é dinheiro, nós temos uma recompensa que não é carnal, que muitas vezes não é palpável, mas nós temos uma recompensa. Sabe qual é a recompensa? É ver que uma pessoa que está totalmente morta em seus pecados, ela vem para o reino da luz através da graça de Deus. Não tem coisa melhor do que você pregar o Evangelho para alguém que está totalmente perdido, e de repente você fala: como essa pessoa foi restaurada? Por conta do quê? Não é por conta do pastor, não é por conta somente da igreja, é por conta do Evangelho de Deus, é por conta da pregação. E não é qualquer pregação, meus irmãos, porque a pregação a qual não é verdadeira, ela infelizmente, ela não produz arrependimento, ela produz apenas cômodo, conforto. E o que Paulo está fazendo para Timóteo: ó, faça como eu. Não prega para confortar os corações, não. Prega para confrontar esses corações. Alguns domingos atrás, eu estava falando justamente dos tempos modernos, de aceitar os dias atuais. E por incrível que pareça, né, eu achando que só tinha crente me escutando, reverendo Perrinho. E aí num certo dia eu fui no mercado, e eu falei, né, na pregação eu disse assim, que nós estamos aceitando muitas coisas, ideologia de gênero. Você fala: não, é isso aí mesmo, é nessa. E aí eu lembro que na mensagem, a gente está se conformando com todas as coisas, com o pecado, sexo antes do casamento, já está natural, esses pecados que o mundo vai mostrando que é natural, que se você não praticar, você está vivendo num mundo diferente, mas viver em santidade é uma coisa de gente careta. E ali na pregação eu lembro que eu falei de aceitar, né, a pessoa que nasce com um nome já, identidade registrada, e de repente ela fala: não, agora eu quero ser tal coisa, e a lei não fala nada disso. Eu falei na mensagem, e eu tenho uma pessoa lá em Bela Vista que é amiga nossa, vai na nossa casa, e justamente ela tem essa ideia, né, que o nome dela já não é mais um nome de mulher, mas sim um nome de masculino. E por incrível que pareça, a gente se encontrou no mercado, ela falou: ó, tô chateada com você. Eu: sério? Aí eu: meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu escuto, todo domingo eu escuto a sua mensagem. E esse domingo você falou isso, eu estou muito chateado. Eu falei: olha, fiquei muito chateado, não é com você não, eu fiquei muito chateado com a sua mensagem. Aí eu disse assim: olha, deixa eu te falar. Então, glória a Deus por isso, porque toda vez que eu leio a Bíblia eu fico chateado comigo mesmo. Porque a Bíblia, ela não vem para me agradar, ela vem para me confrontar, para que eu possa corrigir os meus erros e buscar um caminho da perfeição. E se a Bíblia está me agradando, tem alguma coisa errada, no sentido de que a Bíblia está mostrando que eu sou perfeito, então tem alguma coisa errada.
porque a Bíblia mostra as minhas imperfeições, e eu sou um homem totalmente imperfeito, a qual Deus vai me corrigindo dia a dia, de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus vem para corrigir. Ela parou, olhou assim, ela falou, não, então depois a gente conversa. Não, depois você vai lá, faz aquela torta para mim, e tal, que eu gosto de comer, por isso que eu estou gordinho assim, desse jeito. E ali a gente voltou ao assunto normal. A Bíblia ela vem para confrontar muitas das vezes os nossos pecados, os nossos erros, nos alertar, não é para você ficar de cabeça baixa, ela vem para confrontar, a pregação vem para confrontar eu e você, para que nós possamos viver uma vida agraciada por Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Paulo vai dizer que ele tem um espinho na carne, mas mesmo assim ele se gloria no Senhor, porque se não fosse esse espinho na carne, ele não teria, poderia ser um homem soberbo. Ele fala, olha, graças a Deus que me deu um espinho na carne, porque assim eu lembro todas as vezes que eu sou um pobre, miserável, um pobre mero pecador, que careço sempre da graça e da misericórdia de Deus. É isso que a Bíblia vai mostrar para nós, que nós carecemos da graça e do amor de Deus. Paulo vai mostrar para os seus leitores, principalmente para Timóteo, que é preciso, segunda coisa que nós vamos aprender, é preciso cumprir o ministério a qual Deus te designou. Pregue a palavra, agora cumpra o ministério que Deus deu a você. Ou seja, Deus, durante esse tempo de cristão que você é, Deus distribui dons e talentos na nossa vida. Às vezes você já veio com dons e talentos, não é para você ficar de braço cruzado na igreja, mas é para você exercer o seu ministério, e não de qualquer maneira, exercer o ministério de uma forma alegre, exercer aquilo que Deus fez na sua vida. Mas eu não sei tocar, mas eu não sou bom em cantar. Tem tantas outras coisas que são dons e talentos também na nossa vida. Não é só o tocar, não é só estar aqui na frente pregando, não é só o pastorear, não é só o dom de ser presbítero. Tem ser diácono, tem de você ajudar alguém, tem de você ser zeloso nas suas contribuições, e assim vai. Tem tantas coisas que Deus nos deu e que são ministérios. E eu costumo dizer que o nosso primeiro ministério é no nosso lar, é na nossa casa, cuidando, zelando. Faça todo o seu ministério, cumpra o que ele vai falar, cumpra como evangelista. O coração de evangelista, nós costumamos dizer, aquele coração do primeiro amor, né? De conhecer tudo novo, do missionário, né, Lígia? De ir para os lugares, de aquele fomento em nosso coração, de sair, de pregar o evangelho. Eu lembro quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente tem aquela vontade, não, eu quero ir para a favela, eu quero ir nas bocas de fumos, eu quero ir de encontro com os pecadores mesmo, eu quero falar do amor de Deus, ardendo em nós um coração de ver as pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Deus. Esse é o que Paulo fala para Timóteo, não perder e ter o seu coração cumprindo o seu ministério com o mesmo desejo do primeiro dia de quando ele encontrou o Evangelho de Deus. Isso no decorrer da nossa vida vai se perdendo. Isso no decorrer da nossa vida, muitas vezes, se você não estiver lendo a mensagem de Deus, se você não estiver focado nas coisas de Deus, isso se perde. O desejo de você falar do amor de Deus a toda criatura. Às vezes a gente se acomoda, né? Deus te deu dons e talentos, você fala, não, eu já cumpri o meu papel. Aí você lê o versículo 7, 8, não, já combati o bom combate já. Agora deixar para os mais novinhos fazer isso, ou não, ou às vezes, né, a idade nem chegou e a gente já fala, não, já estou cansado, isso é bom para jovem, e assim a gente vai indo, só empurrando e às vezes jogando os dons e talentos a qual Deus distribuiu a cada um de vocês. Todos vocês têm, todos nós temos esses dons. Cumpra de forma cabal, ou seja, cumpra de forma zelosa, cumpra de forma animadora, cumpra feliz com a sua vida, com gratidão no seu coração, porque Deus morreu pelos seus pecados e te deu a salvação. Cabe a mim e a você sermos gratos a Deus e continuar falando do amor de Deus, levando o Evangelho a toda criatura, aonde a gente for, pregando a verdade, entregando ao Senhor Jesus, levando o nosso ministério, que cada um dentro dos nossos dons e talentos, justamente oferecidos a Deus. Os escritores vão falar que Paulo escreve essa segunda carta, nesse capítulo 4, ele está já próximo do seu julgamento, a qual ia ser condenado à morte, ali chegado
ao seu fim. Então ele está só esperando ser julgado para chegar ao seu fim. Então por isso que ele fala no versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo já sabe, Paulo já prediz a sua morte, mas Paulo, ele não para por aqui. Depois você pode acompanhar os versículos posteriores, depois do versículo 10 em diante, Paulo, ele fala para Timóteo ainda passar e pegar a sua túnica, e pegar alguns papiros, e pegar alguns manuscritos, para levar para ele na prisão. Paulo sabe que está chegando o seu fim, mas Paulo não quer parar de ler, Paulo não quer parar de conhecer o amor de Deus, ele não quer perder esse entusiasmo de maneira nenhuma. Ele ainda pede para Timóteo passar em alguns lugares e pegarem as suas coisas, e o Wisby vai falar isso em seu comentário de 2 Timóteo. Ele faz com que Timóteo passe para que pegue ali sua túnica, provavelmente por estar frio em sua cela, na prisão onde ele estava, e além da túnica, ele fala, pega alguns papiros, pega alguns manuscritos, porque mesmo sabendo que está chegando a sua morte, ele quer continuar ouvindo, lendo a respeito desse Deus maravilhoso. Não perca na sua vida a vontade de conhecer a Deus dia a dia, porque se renova todas as manhãs a palavra de Deus em nossas vidas. Não perca a vontade de ler a Bíblia. Tem um presbítero lá em Bela Vista, o seu Ademar, que todo dia de manhã, quando ele vai tirar o leite da vaquinha, ele fala, pastor, eu coloco a narração da Bíblia aqui no meu ouvido, e toda vez ele fala, estou no livro tal. Ele já não tem mais a predisposição para fazer a leitura, e hoje a gente tem muita ferramenta, a qual você pode ficar no carro ouvindo a palavra de Deus, na voz linda do Cid Moreira, entre outros narradores, aí que você pode ouvir a mensagem de Deus. Nós não temos desculpa para ler a palavra de Deus ou para ouvir a mensagem de Deus, porque ferramentas a gente tem cada vez que vai se atualizando. Tem muitas ferramentas que você pode ouvir, redes sociais, pessoas que estão em casa hoje, que não puderam estar aqui agora na parte da manhã, mas estão através das nossas plataformas, na sua casa, ouvindo a mensagem de Deus. Então, principalmente nos dias de hoje, nós não temos desculpa. Paulo pede os manuscritos, os papiros, para que ele possa continuar lendo sobre o amor de Deus. E aí, um versículo que todos nós conhecemos, que Paulo aqui vai falar para Timóteo, olha Timóteo, eu combati o bom combate. Vamos ler juntos, novamente, versículo 7 e 8, vamos lá? Glória a Deus por isso. Enquanto muitos estão na expectativa de receber coisas terrenas, a expectativa do cristão, a gratidão do cristão, é porque nós temos uma coroa incorruptível, a qual Deus vai dar, está esperando por cada um de nós. Naquela época, os lutadores, quando ganhavam as suas lutas, os romanos, eles faziam questão de pegar flores e montar coroas de flores ao redor e jogar para os gladiadores da época, e coroar esses gladiadores, pegando essas flores e fazendo os seus arcos, fazendo coroas de flores ali, e assim presentear os gladiadores, os grandes lutadores daquela época. Por isso que Paulo faz esse uso dessa linguagem como coroa da justiça, mas mostrando que essa coroa não vai ser dada para ele por homens, ou seja, ele não está na expectativa de uma coisa carnal, de ser ali carnalmente aplaudido por homens, por mulheres, mas Paulo está na expectativa, na esperança e na certeza de quando Jesus voltar, de quando ele morresse, ele ia ser recebido pelo próprio Deus com uma coroa incorruptível no dia de sua morte. Isso é motivo de alegria para Paulo. Quando ele demonstra combatia, que ele está usando o passado, ele fala, olha, eu já fui um pregador, já rodei a pé, já rodei de várias maneiras aí, vários lugares, falando do Evangelho de Deus, exortando igrejas, e assim nós podemos ver no livro de Atos, por onde Paulo
passou em suas viagens missionárias, em vários cantos, falando do Evangelho de Deus, mostrando ali que ele combateu o bom combate. Em todo momento, Paulo tinha que enfrentar ali pessoas a qual queria que o Evangelho não fosse exposto, não fosse pregado. E mesmo dentro da prisão, Paulo continua escrevendo. Mesmo dentro da prisão, das dificuldades de levar o Evangelho, ele não se cala. Ele continua sendo um apologeta, um defensor da palavra de Deus. Ser relevante na cidade, irmão, é a maneira que nós temos que ter na nossa vida. Nós vemos notícias, essas últimas notícias, depois que os Estados Unidos saiu ali do Afeganistão, quantos missionários permanecem ali naquele lugar, falando do amor de Deus. Missionários a qual estão cumprindo cabalmente o seu ministério, não temendo a morte. E aí, ano a ano, a gente vai vendo pessoas que são jogadas a todo momento ali para negar a sua fé, e eles falam, não, eu não vou negar minha fé. Mulheres, homens, jovens, que não negam a sua fé em outros países, não só o Afeganistão, mas outros lugares, até mesmo, às vezes, em cidades do nosso país. Pessoas que não negam a sua fé, e a gente vai ver na história da igreja, nós vamos ver que toda a história mostra que existiram mártires, pessoas que não negavam a sua fé de maneira nenhuma. Poderiam estar condenadas aos leões e morriam porque permaneciam firmes, mas eles tinham a certeza que a morte não é um adeus, mas sim um justamente encontro com Deus Todo-Poderoso. E eles tinham essa certeza no coração, e o que Paulo tem a certeza é que ele combateu o bom combate, é que ele completou a carreira, ele guardou a fé. A fé, igual muitos falam, a fé não é a fé palpável, no sentido de que você vai ver o impossível terrenamente acontecendo em sua vida. Mas a fé que Paulo mostra é a fé de acreditar que foi Deus que criou a minha vida e a sua vida. A fé que Paulo está falando é a fé de crer que Deus criou cada árvore, de que Deus criou o mundo inteiro. Porque muitos não têm fé para acreditar na criação. Muitos não têm fé para acreditar nesse Deus soberano, a qual você não vê, mas a qual nós sentimos em nosso coração. E a gente só consegue ter essa crença em Deus pela fé. A fé que Paulo expõe toda vez, em quase todas as maneiras, não é somente a fé que curava o doente naquela época. Não era a fé que via os milagres terrenos acontecer. Mas a fé que Paulo demonstra aqui em Timóteo, e em outras tantas passagens, é a fé da salvação em Cristo Jesus. Porque praticamente para um incrédulo é impossível crer nesse Deus soberano. Para um ateu então nem se fala, é impossível. Mas essa fé que Paulo guardou é porque, mesmo ele estando na prisão, ele sabe que existe um Deus. Mesmo estando em dificuldade, ele sabe que tem um Deus. Em nossas vidas nós temos momentos difíceis, nós temos momentos pesados, mas guarde a fé, porque mesmo em momentos difíceis, Deus está com você em todos os momentos. Não para te dar somente o melhor da terra, não para te dar essas coisas terrenas que muitas vezes você pensa e você acha, mas é para você guardar a fé, porque está reservado para mim e para você é a salvação em Cristo Jesus, a qual Deus elegeu a cada um de nós para a sua glória e para a honra do nome dele. Eu falei para a gente ler o versículo de número 9, porque Paulo, ele tem um amor tão grande ao seu filho na fé, a considerar Timóteo, é considerado o filho na fé de Paulo. Paulo fala, eu te gerei, o Timóteo, lá no começo do ministério, no começo da primeira carta a Timóteo, Paulo mostra, eu te gerei como filho na fé. E Paulo, ele tem pressa de encontrar este filho na fé. Paulo está chegando nos últimos dias. O que Paulo demonstra aqui é que nós, assim como Paulo, tem pessoas ao nosso lado que nós queremos que elas estejam depressa conosco, porque comungam com a mesma fé que nós, têm a mesma fé que nós, o mesmo amor, têm o mesmo interesse que nós.
A Bíblia vai mostrar que as más conversações corrompem os bons costumes, mas as boas conversações, elas fazem com que nós possamos ter mais interesse à palavra de Deus. Para os jovens principalmente, quanto mais você está num lugar no meio, onde só há pecado, e aí não tem nem distinção de idade, quanto mais aquela pessoa está envolvida com pessoas que só estão falando abobrinha, só estão falando do pecado, aquilo vai alimentando a vontade de fazer coisa errada. Mas quanto mais eu me alimento das coisas que são de Deus, quanto mais eu ando com pessoas que são de Deus, isso aqui, não estou falando para você que você tem que se trancar só com crentes, porque nós temos que também pregar o Evangelho a toda criatura, mas nós temos que tomar cuidado para não tentarmos não nos contaminar com as coisas deste mundo. A nossa caminhada cristã é caminhada de atitude que muitas vezes nós temos que falar, deixa eu me retirar desse lugar, depois quando vocês terminarem esse assunto eu volto a ter junto com vocês. Eu costumo dizer lá na igreja que os ímpios eles têm que ser nossos amigos, mas nós apenas colega dos ímpios. Nós temos que influenciar os ímpios e jamais os ímpios nos influenciar para as coisas ruins dessa vida. É por isso que eles têm que ver em nós uma amizade, eles têm que ver em nós aqui, eles têm que estar perto de nós. E nós temos que entender que eles são almas, são vidas, e eu não vou isolá-los, eu vou continuar falando do Evangelho de Deus, do amor de Deus, vou tratar bem a esses homens, essas mulheres, porque Deus assim nos colocou pessoas. E aqui Paulo fala, procura vir ter depressa comigo. Paulo está interessado nos seus livros, nos seus pergaminhos, naquilo que Timóteo tinha a lhe oferecer, mas Paulo também está interessado na companhia de Timóteo nos seus últimos dias. E Paulo mostra aqui que depois você pode ler na sua casa, no decorrer do capítulo 4, Paulo mostra que ele teve algumas decepções com homens, com pessoas, mas outras pessoas foram discípulos dele, e aqui ele cita alguns, ele dá destaque para alguns homens e algumas mulheres que participaram deste grande ministério, uns que o abandonaram no decorrer da caminhada, e outros que permaneceram ao lado de Paulo, e você pode depois acompanhar essa saudação, essa demonstração, esse cumprimento. Mas Paulo ele mostra em todo o tempo que para nós sermos relevantes na cidade, quem tem um coração grato, ele combate o bom combate em toda a sua vida. Não é só chegando perto da morte que eu vou falar combate, não. O bom combate desde que você reconhece o Senhor como seu único e Salvador, você começa a combater esse combate. Ou seja, se é um combate, você está em todo tempo entrando em um atrito. Não é que você está caçando confusão não, viu, irmão? Não é caçar confusão. Vou caçar confusão com o vizinho aqui que eu sou crente. Calma aí, vou lá que o vizinho está com som alto lá, está ouvindo a música, então eu vou caçar não é esse combate que Paulo está falando. Mas é o combate que com as suas atitudes, com a sua vida, as pessoas olham para você e falam, eu também quero servir esse Deus. É através da pregação do seu Evangelho. E eu gosto sempre de contar também, um jovem, quando eu morava em São Paulo, e a mãe de um jovem, ela foi para a igreja e falou assim, olha, o que vocês fizeram com meu filho? Eu quero que vocês façam comigo também. Meu filho agora, ele arruma a cama, ele me ajuda, ele lava a louça. Ele não fazia nada disso quando ele não ia na igreja. Agora ele foi para a igreja, ele lava a louça, ele arruma o quarto dele, ele transformou. Pregar o Evangelho não é só você falar a palavra no sentido ipsis literis, de você estar aqui na frente e estudar ela, não. Eu prego o Evangelho porque eu leio a palavra de Deus, ela me confronta, eu mudo as minhas atitudes, e eu estou pregando o Evangelho com as minhas atitudes transformadas por Deus, para a glória de Deus e para honrar o nome de Deus em nossa vida. Seja relevante na cidade, pregando o Evangelho. Seja relevante na cidade de Caldas Novas, cumprindo o teu ministério. Os dons e talentos que Deus te deu, não é para ficar enterrado aí não, é para você exercer ele com alegria, não ficar somente num canto isolado não. Faça, cumpra de forma honrável, alegre o teu ministério, porque você pode ter a certeza de uma coisa, o final nosso é que um dia nós vamos adorar a Deus e dizer, cantar, obrigado por ter pago esse alto preço na cruz do Calvário pelos meus pecados, como cantamos aqui. Feche seus olhos. Amém. Vamos só orar, aí a gente conclui, tá bom? Amém. Amém. Vamos orar e ser. Deus, nós te adoramos, bendizemos o seu santo nome, Pai.
Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Pai, nós estamos aqui porque temos o amor de vir à casa do Senhor para ouvir a instrução do Senhor. E a instrução do Senhor, ela é dada através da sua Escritura Sagrada que o Senhor deixou para nós, não para ficar fechada num canto ou ficar em apenas uma página, com a página toda amarela e nem sabemos o que está escrito. Não, Pai. A sua Escritura foi feita para que a gente possa ler, para que nós possamos meditar, como Davi diz, meditar de dia e de noite, na Escritura do Senhor, na palavra do Senhor, para a nossa vida, para o nosso coração, para que nós possamos pregar o seu Evangelho com as nossas atitudes, com a nossa voz, com os dons e talentos que o Senhor derramou a cada um de nós, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de Te adorar. Obrigado pelo privilégio que temos de Te servir, ó Deus. Ensina-nos a termos essa gratidão, aonde estivermos em nosso coração, ter a gratidão de falar do amor do Senhor, de falar do resgate do Senhor da nossa vida. Pai, obrigado pelo ministério que o Senhor derramou a cada um que está aqui, Pai. Ministério chamado família, ministério chamado igreja, ministério que for na vida de cada um, nós Te agradecemos e que nós possamos exercer esse ministério com zelo, Pai, sabendo que a nossa recompensa não vem homens, não vem por elogios de A ou de B, mas a recompensa vem do Senhor. O Senhor é aquele que reservou para nós a salvação através de Cristo Jesus, e que nós possamos ser missionários da Sua palavra, pessoas que levam o Seu Evangelho, pessoas que levam o Seu amor para a glória e honra do Seu santo nome, em o nome de Jesus. Amém.